Nessa aula do Biodinâmica, iremos ver 4 análises relacionadas a padrões de beta-diversidade ou composição de espécies. Mas antes de vermos como executar essas análises, vamos entender um pouco sobre os padrões de beta-diversidade e como esses padrões são analisados por meio de índices e por meio de alguns métodos. Vamos ver então. Nossa ilha hipotética aqui tem uma série de espécies distribuídas ao longo da ilha. Se nós utilizarmos, por exemplo, quadrículas, ou poderia ser hexágono ou qualquer tipo de unidade, para dividir a ilha em unidades amostrais, nós podemos olhar apenas para aquela quadrícula ali e para essa outra, e olhar qual é a fauna, ou na verdade a biota dessa quadrícula. Então, como nós estamos analisando aqui no exemplo besouros, nós temos então essas espécies de besouro nessa quadrícula e essas outras aqui. Para comparar essas duas quadrículas, nós podemos utilizar, por exemplo, as espécies que estão em comum entre as duas quadrículas. Nós temos duas espécies em comum. Nós também podemos focar nas espécies exclusivas de cada quadrícula. Nós temos 3 espécies exclusivas na quadrícula acima e apenas 2 abaixo. Então, a ideia por trás dessas diferenças existentes entre a biota de um lugar e a biota do outro, que está muito relacionada com o que nós vemos muitas vezes no campo, na qual você vê que existe um conjunto diferente de espécies em um local em relação ao outro. Essa ideia realmente é uma ideia de conjunto. Você tem espécies exclusivas de um local, exclusivas de outro local e espécies compartilhadas. Isso gera conjuntos diferentes de espécies em cada local. Então, nós podemos quantificar essa diferença pensando justamente em quais conjuntos de espécies existem em cada local, e para isso nós podemos utilizar diversos índices. Nós vamos ver a fundo apenas um índice aqui, mas existem outros. Esse aqui é o índice de Bray-Kurtz, que é o inverso do índice de Sorensen. Esse índice ele é muito simples, não precisa se assustar com os números. Vamos entender um pouco mais deles. O A aqui representa as espécies em comum. Então, 2 vezes A é 2 vezes as espécies em comum. O B significa as espécies exclusivas da primeira área analisada. E o C, as espécies exclusivas da área a ser comparada. Então, aqui substituindo os fatores pelos nossos besouros e agora por valores. Agora, se a gente realizar essa conta, a gente vai ver que o resultado é 0,55. O que esse resultado nos diz? Nos diz o quão diferente uma área é da outra. Isso, então, é uma medida de similaridade, nesse caso, de composição de espécies, ou seja, de beta-diversidade. Esse procedimento, então, essa conta, ela é realizada sempre de uma célula em relação às outras. Então, a gente realiza ela para todas, comparando uma célula com todas as células do mapa, como vocês estão vendo aí. Então, isso é realizado para todas as células e depois de todas as células contra todas as células. Como resultado, você vai obter uma matriz nesse caso, de similaridade, na qual você sabe comparativamente o quanto cada quadrícula é diferente ou similar às demais. Então, você sempre vai fazer uma comparação par a par. A quadrícula 1 contra a 2, a 1 contra a 3, a 2 contra a 1, a 2 contra a 3 e assim sucessivamente. Então, como esse resultado ele é expresso então numa matriz comparativa. Você sempre tem que comparar uma área com outra para poder saber o quão parecido em termos de composição de espécies, ou seja, beta-diversidade, uma área é a outra. Esse é o único índice? De forma alguma. Existem diversos índices. Essa é uma literatura, esse artigo é um artigo bem interessante para você conhecer um pouco sobre esses diversos índices e sugiro bastante que vocês leiam esse artigo para entender um pouco mais sobre as diferenças entre cada índice. Alguns índices podem levar em consideração a abundância, outros podem levar em consideração a ausência dos dados, então vale a pena a leitura desse artigo.
Vale lembrar que os métodos implementados aqui não utilizam dados de abundância justamente por quê? Porque esses dados são muito pouco frequentes para análise espacial em larga escala, como é o foco da maior parte das análises no biodinâmica. Então agora, vamos aprofundar um pouco mais nesse conceito de variação de composição? Aqui nós vamos ver um exemplo de duas formas, na verdade, dois padrões que podem acontecer na natureza que levam a diferenças de padrões de composição de espécies. Vejam agora essas espécies que ocorrem nessa região da ilha. Estas nessa outra e essas aqui mais nesse extremo da ilha. Note que são conjuntos diferentes de espécies em cada região da ilha. No entanto, há um certo compartilhamento de espécies entre as áreas. Existem espécies que se mantêm em comum nas três áreas. Então, se formos pensar naquela lógica de conjuntos, esse seria o conjunto dessa região da ilha, esse seria o dessa e esse o dessa. O que nós podemos observar? O que nós temos aqui são espécies sempre sendo compartilhadas, mas essas espécies estão sendo substituídas por outras ao longo da ilha. Justamente por isso, esse padrão é chamado de padrão de substituição ou turnover. Outro padrão que pode determinar as variações de composição de espécies é este. Observem agora essas espécies nessa porção da ilha. Estas ocupam essa porção e estas esta. Vamos ver isso na perspectiva dos conjuntos. Estas espécies compõem essa região. Note que as espécies do meio da ilha compõem um subconjunto das espécies anteriores. E essa outra extremidade da ilha é um subconjunto dos outros conjuntos. Dessa forma, há um padrão de aninhamento entre as espécies, ou nestedness. Esse padrão de aninhamento também pode determinar as variações de composição de espécies. Por quê? Áreas com menos espécies podem ter composição diferente de áreas com mais espécies simplesmente por uma variação de aninhamento, ou seja, conjuntos maiores de espécies abarcando conjuntos menores de espécies. Algo similar com o que nós podemos ver numa bonequinha russa. Agora, vamos ver os métodos implementados para o mapeamento de padrões de beta-diversidade no biodinâmica. O primeiro deles é o método da interpolação de composição de espécies, descrito neste artigo. Esse método, ele utiliza então de técnicas de ordenação e análise espacial para interpolar os dados de beta-diversidade. Vamos entender como isso é feito. Como nós vimos, nós podemos pegar um conjunto de dados de distribuição de espécies em unidades amostrais, como quadrículas, por exemplo, a partir da matriz desses dados, calcular uma matriz de dissimilaridade de Bray-Curtis, por exemplo, ou qualquer outro índice para análise de padrões de beta-diversidade. Ou seja, nós temos uma matriz par a par que compara quadrícula por quadrícula do mapa com todas as outras quadrículas. O grande problema disso é que uma matriz não pode ser diretamente espacializada em um mapa, pois ela é uma forma de expressão de dados comparativa. Você sempre vai estar comparando uma quadrícula com as demais. Então, para isso, esse método utiliza um artifício estatístico, que é uma análise de ordenação, a NMDS, na qual essa matriz é vetorizada, ou seja, os valores da matriz, as distâncias de composição de espécies expressas na matriz, vão ser vetorizados. Como isso é feito? O método NMDS é um método heurístico. Então você vai determinar um número de rodadas na qual esse método vai tentar buscar a melhor solução para tentar expressar em um eixo de valores, ou quantos eixos você escolher. No nosso caso, nós vamos ver que nós vamos usar preferencialmente 3 eixos para poder espacializar esse dado, e esse método ele vai então tentar otimizar essas distâncias de composição de espécies em vetores, em valores contínuos. Por quê? Porque valores contínuos nós conseguimos espacializar no mapa facilmente. Então, é realizada essa busca, o método vai buscar uma solução para vetorizar essa matriz. No entanto, como nós vamos ver,
isso pode não necessariamente chegar numa solução ótima. Então é fundamental que após a análise seja observado os valores de fit do NMDS para ver se ele conseguiu de fato converter satisfatoriamente as distâncias da matriz em distâncias no vetor. Após isso, esses pontos originais com os valores do NMDS, esses pontos espaciais, são espacializados como pontos novamente no mapa. Esses pontos são interpolados por alguma técnica, gerando 3 mapas, e esses mapas são combinados em um mapa RGB. Para realizar a análise SCI, ou interpolação de composição de espécies, vamos na aba Biodinâmica, localizamos a função SCI e arrastamos para a área de trabalho do Dinâmica. Ao abrir a função, iremos escolher uma tabela de ocorrência de espécies, na qual a primeira coluna, SP, apresenta o nome das espécies, separadas por underline e não por espaço nunca entre o gênero e o epíteto, seguido por X e Y, ou longitude e latitude, em graus decimais. Vamos escolher nos nossos dados de exemplo a planilha CSV SPData. Escolhemos aqui a pasta na qual os resultados serão salvos. No nosso caso, vamos escolher uma pasta. Escolhemos a máscara que será utilizada para delimitar a área de estudo no arquivo SHP ou Shapefile. Vamos escolher a pasta mask dos nossos arquivos de exemplo e o arquivo mask.shp. Vamos escolher o tamanho do hexágono que será utilizado como unidade amostral, no nosso caso aqui 1.5, como exemplo. Aqui escolhemos qual índice será utilizado para computar a beta-diversidade. 1 para Bray-Curtis, 2 para Jacquard. Vamos deixar o índice 1. Escolhemos aqui se serão salvos os hexágonos, no nosso caso sim. Se será realizada a interpolação do vizinho mais próximo, sim. A interpolação por spline, sim. E a interpolação por krigagem, sim. Na aba avançada, escolhemos se será realizada a partição da beta-diversidade. Podemos escolher sim. O tamanho do pixel dos rasters de saída, vamos deixar esse tamanho mesmo. O número de eixos da NMDS. Sugerimos que não utilize mais de 3 eixos e o número de 3 eixos geralmente irá conseguir representar toda a variação. Então vamos manter o valor de 3 eixos porque ele irá permitir que o modelo gere um mapa RGB. Aqui escolhemos quantas vezes o valor máximo do número de buscas heurísticas serão realizadas pelo NMDS na tentativa de vetorizar a matriz de composição de espécies. Aqui escolheremos. O valor padrão é 10.000, provavelmente esse valor irá permitir uma análise satisfatória. Aqui escolhemos o número mínimo de amostras que serão utilizados, ou seja, aqui eu escolho um ponto de corte na qual abaixo desse valor, os hexágonos que tiverem menos, nesse caso aqui, do que 10 amostras, não serão utilizados na análise para evitar os efeitos de poucas amostras na análise. Aqui estão os parâmetros específicos da interpolação. Sugiro que leiam sobre esses parâmetros na apostila, principalmente na parte de interpolação da apostila. Escolha aqui se serão classificados os mapas de cada um dos interpoladores e em quantas classes. Ok, podemos rodar a análise. Na pasta de resultados, podemos ver um reporte do Moran-I, que apresenta o valor do índice Moran para cada eixo da NMDS. Então, esse índice aqui, no caso, bastante alto para os 3 eixos. Ele é importante porque ele é um teste da premissa do método. Como o método interpola por meio do padrão espacial dos dados, então é importante esses dados apresentem uma grande autocorrelação espacial para que essa premissa seja verdadeira, ou seja, para que novos valores possam ser preditos simplesmente pela posição espacial desses valores. Então, isso aqui é um teste de premissa que, nesse caso, os dados atenderam ao teste. Aqui você pode ver uma planilha com os valores da NMDS para o centroide de cada hexágono. Isso é importante caso você queira realizar outras interpolações com os dados. Essa planilha permite.
Esse report ele irá mostrar qual método foi utilizado, aqui no caso Bray-Curtis, que é o inverso dos índices Sorensen, como a gente tinha escolhido o índice Sorensen, que aparece Bray-Curtis. O valor de estresse, que indica o quão boa foi a análise, esse valor deve ser um valor baixo. O número de tentativas que foram necessárias para se atingir o melhor resultado na busca heurística, no caso 308, e se essa busca convergiu para um resultado estável, ou seja, se ele não conseguiu encontrar nenhum resultado melhor do que o que foi apresentado. No nosso caso, sim, isso é bom. O NMDS Fit é uma curva na qual ele irá apresentar a relação entre a ordenação, ou seja, entre os eixos da NMDS, e a dissimilaridade observada. Nessa curva aqui podemos ver que o ajuste linear não foi muito alto, no entanto, o ajuste não linear foi bem alto. Então, foi satisfatório para a espacialização dos dados. Aqui nós podemos ver algumas figuras PNG que representam cada interpolação em um mapa RGB, como nesse caso aqui, vários rasters de cada uma dos resultados. Outra forma de análise disponível no Biodynamic para analisar padrões de beta-diversidade é a análise GDM. Detalhes sobre o método dessa análise estão descritos neste artigo. Essa análise busca, por meio de variáveis preditoras, testar quais são as variáveis que são as melhores preditoras dos padrões de beta-diversidade e, aliado a isso, gerar uma predição espacial, que também por meio de cores num padrão RGB, irá mostrar as diferenças de composição de espécies entre diferentes locais. A grande diferença dessa análise para a anterior, para a interpolação de composição de espécies, é que essa análise utiliza então variáveis preditoras na predição das lacunas, ou seja, locais que não estão amostrados nessa análise serão preenchidos por meio de valores esperados dadas as variáveis preditoras. Temos já alguns exemplos de artigos como esse aqui, que empregam essa análise para o entendimento de padrões de beta-diversidade, ou seja, para testar hipóteses e para também mapear os padrões de beta-diversidade. Então vamos entender como essa análise funciona. Aqui estão as amostras que serão utilizadas para essa análise. No nosso caso, caso as amostras não sejam oriundas de locais de coleta sistemática, deverá ser utilizado uma grade de hexágonos, existe essa opção na função do Biodynamica, para que sejam geradas as amostras. Após isso, essas amostras serão combinadas com as variáveis preditoras por meio de funções spline, ou seja, curvas de suavização que vão tentar obter o melhor ajuste entre as variações de beta-diversidade e as variáveis preditoras. Além disso, também é utilizado uma curva de distância, ou seja, o GDM pode utilizar a distância como uma variável preditora na sua análise, de forma similar à interpolação que nós utilizamos anteriormente, interpolação de composição de espécies. Após isso, esse modelo de relação entre as variáveis preditoras e os padrões de beta-diversidade são então espacializados em um mapa por meio de variações de cor no plano RGB, gerando mapas desse tipo. Esses mapas, como eles são gerados por meio de variáveis preditoras de forma análoga ao que se faz com modelos de distribuição de espécies, então, de forma similar também, pode-se utilizar essas mesmas variáveis em cenários temporais diferentes, como, por exemplo, no último glacial máximo ou mesmo em algum cenário de mudança climática, para gerar predições que nos mostrem como os padrões de beta-diversidade poderão ou poderiam ser, no caso do passado, diferentes dos atuais. Quando esse tipo de análise é gerado no Biodynamica, nós temos como saída também um mapa desse tipo, que é um mapa que mostra a magnitude da mudança de beta-diversidade, ou seja, em tons mais vermelhos escuros aqui no mapa, você vê as regiões onde houve a maior mudança no padrão de beta-diversidade, no dado cenário analisado. Agora vamos ver como essa análise é realizada dentro do Biodynamica. Para realizar a análise GDM, vamos na aba Biodynamica, arrastamos a função GDM para a área de trabalho, com um clique duplo abrimos ela.
Como entrada de dados, iremos utilizar a nossa planilha padrão de ocorrência de espécies, com a coluna SP para espécies, sem espaços no nome, longitude como X e latitude como Y, sendo que a longitude e a latitude devem estar em graus decimais. Vamos utilizar aqui os nossos dados de exemplo do biodinâmica. Vamos utilizar a nossa planilha CSV SPData. Como preditores, já que essa análise realiza a predição da variação de beta-diversidade por meio de preditores rasterizados, iremos escolher uma pasta que contenha rasteres de variáveis preditoras, por exemplo, variáveis climáticas. Todas essas variáveis devem estar cortadas para a mesma máscara e com o mesmo tamanho de pixel. Caso contrário, a análise não ocorrerá. Vamos escolher aqui então a pasta Predictors em nossos dados de exemplo. Agora temos que escolher uma máscara para delimitar a área de estudo. Vamos escolher a pasta mask e o arquivo mask.shp. Como saída, devemos escolher uma pasta, de preferência que não tenha outros arquivos, para que sejam salvos os resultados do GDM. Aqui devemos escolher nesse campo se serão utilizados hexágonos como unidades amostrais. Caso os seus dados sejam dados de plots regulares e que tenham dados de várias espécies, essa função pode não ser necessária. Mas caso seus dados sejam dados contingenciais, como dados de coleção, é aconselhável utilizar os hexágonos como unidade amostral para reunir várias amostras para que então sejam computados os valores de beta-diversidade. Nesse campo aqui, escolhemos então o tamanho do hexágono, no nosso caso, 1,5 graus, lembrando que esse valor é em graus. Na aba avançada, iremos escolher se o resultado será projetado num outro cenário. No nosso caso, iremos projetá-lo. Esse outro cenário é um cenário climático, futuro ou passado, mas deve estar cortado, as camadas também devem estar cortadas para a mesma máscara dos preditores. Escolhemos o número mínimo de amostras que serão usadas na análise. Isso é importante principalmente quando os dados apresentam grandes diferenças amostrais, uma vez que alguns locais podem ter poucas amostras, enquanto outros podem ter muitas. Alguns locais podem ter tão poucas amostras que não é possível computar, ou isso irá prejudicar muito o cálculo dos valores de beta-diversidade. Então escolhemos um limiar de valores mínimos de número de amostras para que abaixo disso sejam descartadas as amostras. Aqui escolhemos a pasta que contém os cenários que serão utilizados, ou seja, as variáveis preditoras em um outro cenário climático para análise. No nosso caso, iremos utilizar a pasta Cenário Predictors. Aqui você deve escolher se as distâncias geográficas serão utilizadas como preditores, no nosso caso sim. Nesse campo, você escolhe se as áreas serão classificadas em regiões, ou seja, em regiões discretas, como regiões biogeográficas. Escolhemos sim. Aqui você escolhe o número de áreas que serão utilizadas na classificação, ou seja, aqui nós escolhemos 10 áreas. Aqui você escolhe se os valores de spline utilizados na função GDM serão escolhidos manualmente, ou seja, se o número de pontos de inflexão da curva spline será manual. No nosso caso, vamos escolher sim. E vamos colocar 5 pontos de inflexão da curva. Devemos lembrar que esse valor nunca deve ser inferior a 3, pois 3 é o valor mínimo necessário para fazer a curvatura da curva spline. Ok, agora podemos rodar a análise. Na pasta de resultados, podemos ver um report que nos informa o número de amostras que foram utilizadas, a porcentagem do desvio explicado pelas variáveis, ou seja, nesse exemplo aqui, quase 30% foi explicado pelas variáveis preditoras. Você vê também os valores de cada variável utilizada, no nosso caso, eixos de uma PCA. Essa imagem GDM Predict PNG é uma imagem gerada para visualização imediata do mapa resultante, no caso esse mapa aqui, onde as cores representam regiões com uma determinada composição de espécies, ou seja, áreas de cores mais parecidas têm composição de espécies mais similar. Além disso, são gerados um arquivo raster da predição
um arquivo raster do cenário e um arquivo raster da magnitude da mudança, no caso da utilização de um outro cenário para predição. Esse raster aqui pode ser visualizado também nesse PDF. Podemos ver aqui, mostrando em tons mais escuros, as regiões que sofreram maior mudança de beta-diversidade entre o cenário e o dado atual. Esse PDF, predito versus observado, nos mostra a curva das amostras em relação aos dados. Então aqui nós podemos ver qual o grau de ajuste das amostras em relação à predição. Uma série de outras curvas de cada spline são apresentadas aqui, além de resultados detalhados. Para realizar a análise e entender melhor cada um dos parâmetros, utilize a apostila e os dados de exemplo do Biodinâmica. Agora, iremos tratar de um outro padrão de beta-diversidade também, mas do ponto de vista evolutivo, o padrão de beta-diversidade filogenética ou composição filogenética. De forma análoga ao que vimos anteriormente com as espécies, o padrão de beta-diversidade filogenético também estuda essas variações de composição, mas nesse caso, composição de linhagens, como dá para ver nessa figura, por meio das cores e dos ramos da árvore. Vamos ter uma ideia disso. O clado verde, por exemplo, clado A, ele está nessa região da ilha. O clado amarelo, que tem uma distribuição distinta, o clado B, tem essa distribuição. E assim sucessivamente. Note que cada região da ilha representa uma composição filogenética, que muitas vezes é dada pela combinação de diferentes clados distribuídos nessas áreas. Com isso, nós podemos, então, utilizar também de algum índice para quantificar isso, de forma análoga ao feito com a beta-diversidade de espécies. Vamos novamente utilizar uma grade como unidade amostral no exemplo. Vamos observar esta área em relação a esta. Vamos comparar essa área quanto aos padrões de composição filogenética. Então, vamos utilizar esse cladograma. Veja, esses terminais em vermelho são os terminais que existem na área vermelha, nossa área de interesse de ser comparada com a área azul. Esses terminais em azul são os terminais que existem na região, na quadrícula azul. Se eu pegar os valores dos comprimentos de ramo que unem essas duas áreas, ou seja, que combinam os terminais em comum entre as duas áreas, fizer o somatório desses comprimentos de ramo e comparar isso, na verdade, realizar uma divisão disso pelo valor do comprimento de ramo total que abarca todos os terminais das duas áreas, eu consigo, então, um balanço que me mostra a porcentagem relativa de linhagens em comum entre as áreas. Isso é um valor de distância filogenética ou similaridade entre as comunidades, ou seja, o quão parecido do ponto de vista filogenético uma área é da outra, já que eu vou saber a proporção de ramos em comum em relação a todos os ramos das duas áreas. Então, realizando essa divisão, eu vou obter um valor que me diz uma comparação entre as duas áreas. Ok, vamos fazer mais uma comparação? Vamos pegar a grade novamente, a nossa região vermelha, e agora uma outra área, essa área amarela. Se eu foco nessas áreas e naquele mesmo cladograma, eu observo agora um padrão um pouco diferente. Em comum, entre as duas áreas, eu só tenho um terminal, que tem esse comprimento de ramo. Se eu pego todos os comprimentos de ramo de todos os terminais que abarcam ambas as áreas, eu tenho toda essa região. Então, naquela divisão do índice anterior, eu acabo tendo um valor muito pequeno dividido por um valor muito grande, ou seja, existe uma proporção muito pequena de linhagens compartilhadas entre as duas áreas, o que acaba gerando um índice muito baixo. Dessa forma, quando eu comparo as três áreas, a vermelha, a amarela e a azul, em relação sempre à vermelha, eu consigo observar o seguinte. Na comparação entre a vermelha e a amarela, eu obtenho um índice baixo, ou seja, elas compartilham poucas linhagens em comum. Na comparação entre a vermelha e a azul, o índice é mais alto em relação ao índice da vermelha e amarela, indicando que essas duas áreas compartilham mais linhagens. Assim,
O índice de beta-diversidade filogenética nos mostra quantas linhagens são compartilhadas entre essas áreas, a proporção das linhagens compartilhadas. E é comparativo da mesma forma que o índice de beta-diversidade de espécies, como a gente viu antes. Então, esse índice aqui, ele também será realizado de forma par a par entre todas as unidades amostrais, no nosso caso aqui, quadrículas. Assim, de forma similar ao que nós vimos há pouco com composição de espécies, nós também podemos empregar esse método da interpolação de composição de espécies, mas agora do ponto de vista filogenético, para uma interpolação de composição filogenética, disponível no Biodinâmica, utilizando exatamente a mesma cadeia de análise, porém agora com dados filogenéticos. Então vamos ver como essa análise pode ser realizada dentro do pacote Biodinâmica. Para realizarmos a interpolação de composição filogenética, a análise análoga à interpolação de composição de espécies, vamos na aba do Biodinâmica procurar pela função PCI, interpolação de composição de espécies. Vamos abrir essa análise. Ao abrir, vamos escolher nesse primeiro campo o nosso dado de entrada de ocorrência das espécies no padrão do Biodinâmica, que é primeira coluna com as espécies, nomeado título por SP, seguido por x e y, que são a longitude e a latitude em graus decimais. Vamos escolher então essa planilha CSV, no nosso caso, nosso dado de exemplo, que é o SPData CSV. Em seguida, vamos escolher a árvore filogenética, que deve estar no formato NeWiki, extensão .tre, para realizar a análise. Essa árvore ela deve conter as espécies presentes nos dados de ocorrência, no entanto, não é necessário que contenha todas as espécies, ou vice-versa, mas é importante que as espécies contidas estejam nomeadas da mesma forma. Vamos escolher então, no nosso caso do exemplo, o nosso dado filogenético de exemplo do Biodinâmica, que é o philo_data.tre. Vamos escolher a máscara que delimita a nossa área de estudo, no nosso caso aqui na pasta mask.shp, porque é um arquivo shapefile. Vamos escolher a pasta na qual os arquivos de resultados serão salvos. Ok. Vamos escolher agora qual índice de beta-diversidade será utilizado, se Bray-Curtis ou Jacquard, lembrando que Bray-Curtis e Sorensen são basicamente o mesmo índice, um é o inverso do outro. Aqui vamos manter o Bray-Curtis. Aqui você deve informar se a sua árvore apresenta comprimentos de ramo. Caso você marque não, todos os comprimentos de ramo serão assumidos como 1. Então, a cada evento de cladogênese, você terá o valor 1 no comprimento de ramo. Vamos manter porque nossa árvore apresenta comprimento de ramo. Então ele pergunta se quer salvar os mapas do hexágono, vamos manter. Do nearest neighbor, vamos manter. Da interpolação por spline. Da interpolação por krigagem, e ele pergunta qual tamanho do hexágono iremos utilizar. No nosso caso, vamos utilizar um hexágono de 1.5. Na aba avançada, você deve escolher se a beta-diversidade será particionada também, além do resultado global, em turnover e nestedness. Vamos manter marcado. O tamanho do pixel dos rasters de saída é simplesmente para visualização. Vamos manter esse valor. O número de eixos da análise NMDS, lembrando que 3 eixos podem ser espacializados no mapa RGB, então esse valor é o valor aconselhável. Mais eixos tornam a análise visual um pouco mais complexa e menos eixos podem não ser o suficiente para espacializar os dados de beta-diversidade. Então vamos utilizar 3 eixos. Aqui o número de rodadas na busca heurística do NMDS. No nosso caso, vamos realizar 10.000 buscas. Esse valor ele é alto, mas no geral a busca vai convergir antes desse valor, então vai atingir o seu melhor resultado bem antes disso. O número mínimo de amostras que será utilizado. Nesse caso, esse valor representa que, aqui escolhemos o valor 10, representa que qualquer hexágono que tenha menos de 10 amostras vai ser excluído da análise para evitar os efeitos de poucas amostras na predição dos valores de beta-diversidade. Aqui são os parâmetros específicos da interpolação. Sugerimos que deem uma olhada lá no manual, na parte da interpolação, para entender melhor esses parâmetros de interpolação. E aqui você irá escolher nesses 3 campos
se os mapas de cada um dos tipos de interpolação será ou não classificado e em quantas classes. No caso, quando você escolhe, por exemplo, 10 classes, então serão geradas classificações de 2, 3, 4 até 10. Tudo está preenchido, ok, podemos rodar a análise. Como resultado da análise, temos na nossa pasta um report de Moran-I, que nos mostra qual o índice Moran-I para cada um dos eixos do NMDS. Isso é importante porque uma premissa da interpolação que utilizamos nessa análise é a presença de autocorrelação espacial no dado interpolado, no caso os eixos da NMDS. Então, a presença de altos valores de autocorrelação espacial são bons porque indicam que essa premissa foi atendida, como no nosso caso. Essa planilha NMDS Centroid, ela apresenta os valores brutos dos NMDS juntamente com as coordenadas dos centroides. Ela pode ser utilizada para serem realizadas interpolações com outros interpoladores, como GDM ou SAR. O NMDS Report ele vai informar, além do estresse da análise, que valores baixos indicam uma boa análise que representa bem os valores de beta-diversidade, além do número de tentativas de vezes que foram rodadas até se convergir a análise. No nosso caso, também a análise convergiu, mostrando que ela atingiu um patamar que não mudava mais ao longo das buscas. Vamos ver então como essa análise saiu, olhando o NMDS Fit. Essa curva aqui teve um valor alto de fit linear e não linear, mostrando que a representação da distância no NMDS tem uma relação muito forte com a dissimilaridade observada nas amostras, ou seja, na nossa matriz de dissimilaridade, o que é muito bom, representando que essa análise conseguiu representar bem as distâncias reais. Teve pouca perda de informação. Aqui agora uma sequência de PNGs, que são figuras de cada uma das interpolações. Vamos abrir apenas uma aqui para visualizar. Então você pode ver que cores similares indicam composições similares, cores diferentes indicam composições distintas. Além das figuras, nós temos uma série de rasters, cada um apresentando um dos resultados da interpolação. Agora, vamos ver uma outra aplicação disponível no Biodinâmica, um outro método, que também permite a visualização de padrões espacializados de beta-diversidade filogenética. Nesse caso, outra análise que a gente já viu há pouco é a GDM, porém aplicada para dados filogenéticos. Ela foi descrita nesse artigo. Então, a utilização do GDM para a análise de dados filogenéticos, ou seja, na verdade, a análise de padrões de beta-diversidade filogenética, ela também é possível, uma vez que também são geradas matrizes de similaridade, só que filogenética, entre as comunidades. Então, no Biodinâmica, nós podemos realizar essa análise também. Essa análise é análoga à análise que a gente viu há pouco, na verdade, nem é análoga, é a mesma análise que a gente viu há pouco da GDM, só que agora utilizando apenas um índice de beta-diversidade filogenético. Então, vamos ver como que nós podemos executar essa análise dentro do Biodinâmica. Para análise de dados filogenéticos no GDM, ou PhyloGDM, nós iremos utilizar a função PhyloGDM. Vamos arrastar aqui para a área de trabalho do Dinâmica, abrir a função, escolher os pontos de ocorrência no padrão do Biodinâmica, ou seja, primeira coluna com SP, com o nome das espécies, sem a utilização de espaços, seguidos da coluna X e Y, representando longitude e latitude, por meio de graus decimais. Vamos escolher então, na nossa pasta de arquivos de exemplo do Biodinâmica, a planilha CSV SPData. Neste segundo campo, iremos escolher uma árvore filogenética que contém as espécies do SPData, não necessariamente todas, mas que tenha a mesma forma de escrita dos nomes presentes na planilha SPData. Essa árvore deve estar no formato .tre, newik. Então, vamos abrir aqui, no nosso caso, dos nossos dados de exemplo, o arquivo phylodata. Ok? Aqui você deve informar se os seus dados apresentam comprimentos de ramo, no nosso caso sim, então vamos utilizar.
Escolher agora a máscara que corresponde à área de estudo. Vamos escolher aqui na pasta mask, o arquivo mask.shp. Escolher o tamanho do hexágono que será utilizado como unidade amostral. Vamos escolher 1.5 nesse exemplo. Escolher a pasta que contém as variáveis preditoras no formato raster GeoTIFF, ou seja, variáveis climáticas, por exemplo. No nosso caso, iremos utilizar as variáveis que estão na pasta predictors, que são eixos de PCA baseados em variáveis bioclimáticas. Vamos escolher o local a pasta na qual serão salvos os rasters e todos os arquivos dos resultados. Vamos à pasta avançada, à aba avançada, escolher o número mínimo de amostras no hexágono, ou seja, valores abaixo desse serão excluídos da análise. Vamos escolher aqui 10 amostras. Isso é particularmente interessante no caso de dados que apresentam grandes diferenças amostrais. Nesse campo você deve escolher se vai classificar ou não as áreas do GDM. No nosso caso vamos escolher que sim, então ele vai regionalizar o mapa por meio de uma classificação não supervisionada. Escolher o número de classes, vamos colocar 10. Ele pergunta se você quer projetar esse modelo em um outro cenário. Vamos escolher que sim, ou seja, no outro cenário climático, futuro ou passado. Tá? Aqui você deve falar onde estão a pasta na qual estão salvos os rasters preditores para esse outro cenário, tá? Que devem estar nomeados da mesma forma que os preditores originais e com a mesma dimensão e tamanho de pixel deles. Então vamos escolher no nosso exemplo, nossa pasta de exemplo de dados do biodinâmica, a pasta cenário predictors. Ok. Aqui você deve escolher se irá utilizar a distância geográfica como preditor. Vamos escolher que sim. Aqui você escolhe, nesse campo, se você irá definir o número de splines, ou seja, o número de pontos utilizados na curva do spline, na curva que determina a relação entre a variação de beta-diversidade e as variáveis preditoras, ou se isso será automático. No nosso caso, vamos escolher. Então, esse valor, ele nunca deve ser inferior a 3, você deve determinar aqui agora o valor, e valores muito altos determinam curvas muito complexas, ou seja, isso pode levar a uma sobreparametrização do modelo e um sobreajuste. Por fim, você deve escolher se as amostras serão pesadas, ou seja, se ele vai dar peso diferenciado para locais que têm mais ou menos amostras. Vamos deixar a opção marcada. Ok. Agora basta rodar a análise. Agora na pasta dos resultados, podemos ver que ele salvou uma série de reports. Vamos abrir o report GDM, na qual ele mostra a porcentagem que foi explicada pelas variáveis preditoras, a porcentagem da beta-diversidade que foi explicada pelas variáveis preditoras, o número de amostras utilizado, uma série de outros parâmetros. Além disso, ele salva uma figura PNG para que você possa visualizar os padrões de beta-diversidade no mapa RGB. Ele salva um raster RGB com esses resultados, um raster do cenário e salva também um raster da magnitude de mudança para o cenário, ou seja, do quanto a beta-diversidade mudou no cenário analisado. Isso também pode ser visualizado por esse PDF aqui. Então, nós vemos aqui que nas regiões mais escuras, de vermelho mais escuro, são as regiões que sofreram maior mudança de beta-diversidade entre o tempo atual e o cenário analisado.